E hoje nós estamos aqui com 2 convidados super especial, falando de um tema super importante. E sempre aqui lembrando que você pode. E vai lá se inscrever no nosso canal. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Spotify, Apple Music. Vai na melhor plataforma para você, porque tem tanto conteúdo que a gente criou com muito, muito carinho. E não esquece de curtir os vídeos. Isso mesmo, gente. E hoje, mais do que especial, estamos aqui com a Simone de Souza e com o seu filho Daniel. Simone tem vivido 12 anos de milagres. Correto? Sim. 12 anos de milagres, enfrentando muitos desafios, né? Numa situação que não é fácil para nenhuma mãe, mas ela tem vivido os milagres com o filho e ela tem vivido milagres em ajudar outras mães e famílias a enfrentar a dor de ter e passar por essa situação. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer do fundo do nosso coração. Nós somos grata por você ter tirado o seu tempo do seu filho, da sua família, da sua casa, dos seus afazeres, para estar aqui com a gente e dividir com a nossa comunidade tanto conhecimento e tantas coisas importantes que vai ajudar e impactar vidas. Obrigado, Simone. Gratidão pela sua vida, minha querida. Obrigada. Eu quero agradecer vocês, né, por ter me dado essa oportunidade, é um privilégio a gente poder repartir, né, um pouquinho que a gente aprende, né? É muito importante. Eu penso que aquilo que a gente aprende nunca é só para nós, né? É para você repartir. Como pessoas, quando eu comecei, me ajudaram. Pessoas que já tinham uma caminhada mais longa, foram bênção na minha vida. Eu pude olhar para mulheres assim, ver nelas mulheres guerreiras, que elas estavam conseguindo. Eu falei assim, então eu vou conseguir também. E hoje eu procuro ser essa pessoa, né? Para outros, porque é algo, como você falou, é algo muito difícil. Você tem um momento do luto, né? Do filho perfeito. E depois você aprende que é maravilhoso, né? Tem o seu lado difícil, mas algo também que é muito gratificante. Eu tenho aprendido muito com essa caminhada aí. Não temos dúvida disso, Simone. E assim, a gente gostaria de saber como que tu, né? Primeiramente, né? Você mora nos Estados Unidos há quanto tempo? Como veio parar aqui? Como tudo aconteceu? E também saber um pouco mais dessa história tão linda que é, né? Cuidar de um filho que tem, né? Autismo, né? E cuidar dessas mães. Como você disse, algo muito importante é que você teve que viver o luto do filho perfeito. Sim. Porque toda mãe espera um filho perfeito. Verdade. Né? E você teve que aprender a lidar com todas as dificuldades que você tem no dia a dia. Mas, além de tudo isso, você consegue enxergar algo lindo dentro de tudo isso. Porque, com certeza, o que você vive, uma mãe de um filho perfeito não viveria. Mas será que é perfeito? Qual que é a definição de perfeito? Exatamente, era aí que eu ia chegar. Vamos! Era aí que eu ia chegar. Então, né, qual que é perfeito para um determinado ângulo, mas aonde que entra aí a perfeição de estar vivendo o que você vive hoje? Sim. Então, eu tenho 25 anos que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, agora em março vai fazer 25 anos. Primeiramente chegamos meu esposo, eu e minhas 2 filhas, Gabriela e Rafaela, e assim, são 25 anos que estamos aqui. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, o meu esposo e minhas filhas são de Minas Gerais, e assim, Deus tem, assim, eu vim em obediência, não era o meu desejo vir para os Estados Unidos, eu vim em obediência a Deus que falou que eu teria que vir para cá. E assim, Deus sabe, Deus é tão perfeito que Ele sabe de todas as coisas, né? Como, se eu tivesse tido o Daniel no Brasil, como, né? Seria todo o tratamento, todas as coisas que ele tem aqui. E a minha história com o Daniel começou há muitos anos atrás. Eu tenho uma filha de 31 e uma filha de 29 e o Daniel que acabou de fazer 14 anos. Nossa, então depois de 15 anos... 15? Depois 15. De 15. Uma tinha 15 e uma tinha 17. Quando eu tive Engravidou. ele. E assim, quando a minha filha, a Rafaela, aqui do meio, ela tinha 6 meses e eu estava dando banho nela. E eu me lembro como se fosse o dia de hoje. Eu escutei Deus falar para mim, eu vou te dar um filho
e o nome dele vai ser Daniel, e eu vou usar ele grandemente. Então, ali eu já tinha tido duas, né? Com diferença de 2 anos, diferença uma da outra. Eu falei, então logo, vindo, né? Vai logo, vir logo. Tudo. Mas esse não era o plano de Deus, né? Aí, quando a minha filha mais velha tinha 6 e a do meio tinha 4, nós viemos para os Estados Unidos. Aí, eu falei, então, vou ter um filho aqui nos Estados Unidos, né? Logo. Não, passou 5 anos, 6 anos, 7 anos. 10, 12, E foi 15. interessante porque depois que Deus me falou isso, eu comecei a sonhar com ele. Porque a maneira que Deus fala comigo é em sonho. Então, eu comecei a sonhar com ele. E eu sonhava com ele neném, eu sonhava com ele criança, eu sonhava com ele adulto. E para mim ele era algo muito real. Mas o meu esposo, depois que chegamos nos Estados Unidos, você sabe, aquela correria, trabalha e a vida aqui, né? E o meu esposo não quis, falou, não quero, não, 2 já tá bom. E eu falava mais, 2 meninas, era o sonho dele. Eu falava, mas Deus falou para mim que vai me dar um menino. E todo lugar que eu entrava, qualquer igreja que eu fosse, tivesse uma pessoa ali que fosse profetizar, falava, você vai ter um menino, você vai ter um menino, você vai ter um menino. Mas a minha filha foi passando, e aquilo eu comecei a ficar triste, porque eu falava assim, mas cadê Deus? Cadê a promessa? O Senhor falou que ia me dar um filho. Eu não entendia por que Deus demorou tanto. Hoje eu entendo. Exatamente. Né? Naquela época eu não entendia. E aí aquilo foi passando, e eu lembro que um dia o meu esposo falou assim, você não entende que a gente dorme? A gente deita e dorme, elas já são grandes. Eu falei, eu não entendo como eu posso amar alguém que não existe. Mas é real para mim. Eu falei, ele é tão real para mim que eu não consigo explicar esse amor que eu tenho por uma criança que não está aqui. Mas era um amor que não me cabia no peito, sabe? E aí eu lembro um dia que, isso foi em 2009, não 2010, não 2009. Eu tive um sonho e eu estava caminhando, eu falei, Deus, se o Senhor não vai me dar um filho, tudo bem, eu aceito, já tenho 2, eu estou feliz da vida. Mas se o Senhor vai me dar, o Senhor confirma isso com o meu esposo. E a minha irmã no Brasil teve um sonho falando que me via chegando no Brasil com um menino. Eu falei, pronto, tomei aquilo, falei, tá minha resposta, vou crer. Em 2010 eu engravidei. Que aí o meu esposo resolveu. Eu falei assim, olha, eu não tenho como eu fazer sozinha, né? Eu não quero fazer nada em desacordo. Nós precisamos entrar num acordo, né? Porque um filho não é uma coisa que depois você põe ali do lado. Isso é para sempre. E eu falei, isso é uma promessa de Deus para mim. E eu gostaria de viver isso. De ter isso. Porque eu já tinha passado 2 gravidezes, mas assim, eu tinha tido depressão. Eu tinha perdido minha mãe. Não foram gravidezes fáceis. Então eu falei assim, eu sei que Deus tem uma cura para mim através dessa gravidez e tudo. E aí ele falou, não, tudo bem. Então vamos orar. E a gente orou, 3 meses depois eu estava grávida. Uau. E assim, aí eu já sabia que ia ser um menino, eu já estava achando, porque Deus falou que ia usar ele. Então, assim, na minha cabeça, estava tudo pronto. Tudo vai ter um menino, e vai ser um profeta, e vai ser um pastor, vai ser um pregador, e aquela maravilha, né? Tá bom. O Daniel nasceu, já sabia que era menino, já sabia o nome dele e tudo. Aí, desde que ele nasceu, eu já comecei a notar alguma coisa. A gravidez dessa vez foi tranquila. Nossa, tive baby shower, tive tudo. Foi curadora a gravidez. A gravidez foi muito boa, Mas quando ele nasceu, eu já tinha tido 2 filhas e eu sempre trabalhei aqui de babysitting. Sempre cuidei de criança. Aí eu comecei a notar, tem alguma coisa errada. Porque ele engasga muito, ele não gosta muito de pegar, ele não gosta muito disso, daquilo. Eu comecei a conversar com o pediatra, né? Eu falei, olha, o senhor não acha que tem alguma coisa errada? Porque eu não gosto de comer papinha, ele não toma isso, ele engasga demais. Ah, não, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada. E vai passando. E ele, assim, ele chorava muito, tinha certas coisas que ele, igual comer. A comida foi o que me levou ao autismo. A comida. Porque se eu tivesse com ele no colo pequeno, ele tinha 7 meses, eu estava segurando ele, eu fui comer alguma coisa. Ele entrou em desespero. Para mim, por ele não sabia falar, tinha 7 meses. Para mim, por ele tirar ele do meu colo, ele me mordeu. Que saiu sangue do meu braço. Assim, quando eu comecei a chorar, o meu marido falou assim, nunca vi chorar de uma criança de 7 meses. Eu falei, vem ver meu braço.
Porque aí ó, o meu impulso foi por ele, né? Meio que jogar, né? Por ele, porque ele me machucou. Certo. Então, assim, ele não gostava que comesse perto dele. Era um pesadelo andar com ele no carro. Pesadelo, assim, era coisas assim, terríveis. Ele não ficava no carro. E fui falando, e o pediatra, não é nada, é porque ele é pique, isso, aquilo. Mas você notou. Notei. E outro, ele engasgava Mãe, demais. amiga. Mãe é mãe. Ele engasgava muito. Assim, ao ponto de que a minha filha, hoje ela é bombeira. A minha filha mais velha. Mas na época, ela falou, mãe, eu vou ligar pra ambulância, porque assim, ele engasgava muito. Muito, muito, muito. Aí, e ele começou a ficar maiorzinho e a gente chamava. E ele não tinha reação. Caísse alguma coisa, fizesse barulho, ele não chamava, não olhava. Você podia chamar ele Daniel. Eu lembro um dia no parquinho que eu comecei, Daniel. Não olhava. Daniel. A mulher virou pra mim, uma mulher falou assim, acho que ele não gosta do nome dele. Porque ele não olhava. Eu falei, ai, tem alguma coisa errada. Eu comecei a pensar, será que ele é surdo? Falei, pode ser que ele seja surdo, né? Uhum. Aí, a minha filha falou, mãe, eu não queria que você ficasse chateada, mas a minha filha é mais velha, a Gabriela, falou, mas eu não queria que você ficasse chateada, mas eu tava olhando na internet umas coisas sobre o Daniel. Ele tem muita coisa de uma criança autista. Isso ele tinha quantos anos? 1 ano e pouco. Aí eu falei, não, Gabriela, imagina. Capaz do Daniel ser autista. Não é. Ela falou, mãe, começa a olhar, né? Tá, aí não. Aí, ele não comia nada, ele não conseguia comer. Pra mim dar comida pra ele, eu tinha que pôr ele naquelas cadeirinhas, com essa mão segurar as 2 mãos dele e a comida tinha que ficar atrás. Ele não podia olhar pra comida. E era comida batida, eu punha na boca dele. Era comer e vomitar. Eles aí, têm sensory issues, então, né? mas Como aí é que fala isso em português? É um sensorial, né? Um problema sensorial de então textura, exato. Cheiro, até a cor da comida. Exato. E não é algo que eles conseguem controlar, é muito forte. É muito forte. Aí, Nessa, consegue pegar essa água? Ele pegou já água. Aí eu peguei e falei com um pediatra. Ele falou, vou te mandar no gastro. Aí nós fomos no gastro. E um excelente médico, foi assim, tão atencioso. E ele virou pra mim e falou assim, mãe, você já checou o comportamento dele? Eu falei, não, porque eu não estava entendendo o que ele estava falando. Ele falou, não, tudo bem, vamos fazer uma... Aí fez uns exames e falou, olha, ele tem... Aqui tudo é flácido, a musculatura dele aqui é muito flácida. Então, ele não consegue mastigar mesmo. Então, vamos começar a fazer uma fisioterapia com ele, uma fono, para trabalhar o sensorial dele aqui no rosto. Cabelo, pentear cabelo, lavar cabelo, era um transtorno. Qualquer coisa aqui na cabeça, na parte de cima. Na parte de cima era muito, muito forte com ele. Mas ele não comentou mais nada do que isso. Comecei a fazer com ele. Ele falou assim para mim, mãe, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu prometo para você que até ele ir para high school ele vai estar comendo, tá? Eu falei assim, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu não quero mais dar comida pra ele. Eu cheguei chorando, o médico. Falei assim, eu não vou dar mais comida pra ele. Porque eu tenho medo dele morrer. Porque ele não era qualquer engasgado. Ele engasgava mesmo. Eu falei, não vou dar. Eu chorava. O médico falou assim, não precisa. Você não vai dar mais comida pra ele. Ele vai tomar fórmula. A gente vai tentar outras coisas. Não se preocupa. O bom agora você precisa, tá bem... Eu falei, então, eu quero estar segura, eu não sinto segurança de dar comida para ele. Eu falei, não, então vamos começar com a terapia, né? Na terapia vai começar, aí vai melhorar. Porque ele falou, realmente, agora é muito flácido, ele não consegue engolir. Ok. Aí, comentei com o pediatra. Eu acho que tem algum problema com ele, porque ele não escuta, ele não... Aí ele ficou meio nervoso, falou assim, eu vou mandar você no otorrino, então, pra ver, fazer um exame nele. Porque ele está tendo muita infecção de ouvido. Ok, fomos no otorrino. Eu agradeci tanto esse médico, porque assim, tem médicos e tem médico. Sim. Né? Sim. Ele chegou, fez os exames, aí ele com muito cuidado, muito carinho, ele chegou assim, mãe, a mesma pergunta que o outro falou. Mãe, você já levou ele para checar o comportamento dele? Eu falei, não. Eu falei, mas o senhor está falando isso porque ele está chorando? Porque o senhor enfiou um negócio no nariz dele, ele vai chorar. Porque assim, gente, não era um choro, era um grito.
era assim, algo que, assim, tinha dias que eu não sabia nem que eu era, sabe? Era muito difícil. Aí ele virou para mim e falou assim, não, mãe, não é porque ele tá chorando. O choro dele não tem problema. Ele falou assim, mãe, eu acho que o seu filho não tem problema de audição, mas eu acho que ele é autista. Ali, meu mundo caiu. Caiu, assim. Eu tava sozinha com ele, esse médico era em Dave. Eu não sei como eu consegui chegar em casa. Assim, eu chorava demais ali. Eu falei, nossa, aí tudo começa a vir na cabeça, porque isso também há 12 anos atrás, não é muito, mas, gente, já era muita diferença era do que é hoje. Muita diferença. Né? Não, muita diferença. Né? É bem complicado. Eu liguei para minha irmã, a minha sobrinha médica no Brasil, e eu falei, olha, o otorrino falou isso, que o Daniel é autista, e a minha irmã ficou muito brava, e a minha sobrinha falou, mas não é a especialidade dele, não deveria ter falado isso para você, deixado você assim nervosa. E eu liguei pro pediatra. Quando eu liguei pro pediatra, ele falou assim, eu gostaria que você viesse aqui, porque os 2 médicos me ligaram. Aí eu fui lá, e esse pediatra que eu ia na época, ele é brasileiro. E ele chegou e começou a falar comigo. Falar, então, eles estão achando que o Daniel é autista. E ele foi falando. E eu falei pra ele assim, dá pro senhor falar em português? Eu não tô entendendo o que o senhor tá falando. Aí ele falou pra mim, eu tô falando com você em português. Eu falei, não, o senhor não está falando comigo em português. Porque eu não estou entendendo o que o senhor tá falando. Aí ele falou, você quer que eu fale inglês? Eu falei, hã? Aí ele falou, eu falei, olha, você tá tirando sarro comigo? Porque eu não tô entendendo o que o senhor tá falando. Era como se ele estivesse falando em chinês, assim. Porque você estava em estado de denial. E não, eu acho que ansiedade, um choque. Aí ele falava, ele falou em português, coitado, ele falou em inglês, e eu falava para ele, eu não estou compreendendo uma palavra que o senhor está falando para mim. Nada. Eu não consigo, é como se o senhor estivesse falando para mim em alemão. Eu lembro de ter falado essa palavra, é em alemão, porque eu não compreendo. Aí ele falou assim, não, então tá bom. Então vamos esperar um pouquinho, né? Agora o passo é você ir no neurologista, porque é ele que vai falar, não é um otorrino, não é um gastro, tem que ser um neurologista. E aí eu fui no neurologista, assim que ele entrou na sala, o médico olhou e falou, mãe, sim, seu filho é autista. Ele é mild, né? E ele não falava, né? E aí ele falou um tanto de coisa, e ele falou assim pra mim, é isso, o diagnóstico é esse. Aí eu falei assim, mas então qual é o tratamento? Aí ele virou pra mim e falou assim, para terapia. Aí eu falei, só isso? Ele, não, amor e muito amor. Eu falei, bom, então o senhor me manda para as terapias, porque amor eu já tenho é muito. Então vamos lá. Aí eu saí dali, ele me mandou, ele fez uns exames de sangue. E ele chegou para mim, mãe, eu aconselho você ver um geneticista, porque deu alguma... Geneticista é que estuda o seu DNA, a sua genética, né? Uhum. Ele falou, eu aconselho você ir, porque deu algo mais. Não é só o autismo, tá? Aí fomos para Miami. Olha, você não tem ideia o que era dirigir com ele daqui em Miami. Era um pesadelo com ele, assim, e ele chegava lá extremamente cansado, eu chegava assim que acabada, e fomos na geneticista, fizemos um exame de sangue, e ela falou assim, olha, vai demorar uns 3 meses, e durante esse período, o meu esposo não aceitava, meu esposo, assim, ficou numa negativa, ele não aceitava, ele falava que não era, ele ficou muito nervoso, ele falava, tá vendo, é isso que eu não queria, e você foi querer ter outro filho, cadê? E começa o questionamento, por né? que isso, né? E as minhas filhas, e assim, e um sentimento de culpa. Eu fiz, né? Porque será que eu passei? Não, e outra, o que eu fiz de errado na gravidez para ter causado isso? Porque você não entende por que é isso, aquilo. E existe, hoje Simone, alguma coisa? Não. Então, hoje, eu estava até pesquisando, hoje eles falam que muitas vezes é passado do pai, mas é algo que
pode ter... Não tem causa. O autismo ainda é uma doença uma muito... genética? Não. Então, não é só genético. Pode ser como pode não ser. Teve um lawsuit, teve um class act lawsuit gigante com o Tylenol. Sim, então, mas eu tomei muito Tylenol na gravidez. E você entrou no class act? Não. Então, Teve um class act lawsuit agora gigante, terrível. Que a única coisa que eles falam que é safe, que não é perigoso, como é que fala safe em português? Seguro a tomar durante a gravidez é o Tylenol. Só que daí eles linkaram as mães que tomaram Tylenol durante a gravidez com autismo. Mas eu vi isso, recentemente eu vi um estudo, eu fiquei assim, uau! Eu já vi esse estudo também. Uau! E eu acho que idade não tem... Você era mais... Não, eu tinha 37, mas a geneticista falou que não. Mas eu acho que não tem a ver idade, porque eu tive... todo esse espaço de corpo, ele resolveu sentar no ciático. Então, eu tive muito problema no ciático. Então, eles me passam o que falaram que podia tomar Tylenol. Né? Você tomou muito Tylenol. Aí eu tinha que tomar o Tylenol, porque era a única coisa que passava dor, né? Assim, mas... Dá uma pesquisada. Novamente, não sei detalhes, mas foi algo que eu li, tipo, eu vi também. Não, eu vi também sobre porque isso. Às vezes é algo que você pode ser compensada para pelo menos ajudar com os custos. Sim. E, então, o que aconteceu? Nesse dia, meu esposo foi comigo lá na geneticista e... Ela explicou, falou, olha, o seu filho, sim. Ela falou, em muitos casos, que isso na época, ela falou assim, que o autismo não tem como ser diagnosticado por um exame médico, né? Porque é algo neurológico. Não é uma coisa que sai no exame de sangue, numa coisa assim. Ela falou, no caso do seu filho, sim. Porque o que ela explicou, ela falou assim, quando você herda 23 cromossomos do seu pai e 23 da sua mãe. Tá? Porque a sua genética, eles são de 46 cromossomos. Ela falou assim, no Daniel, o número 16, falta um pedaço. Teve um problema ali. Então, no caso dele, isso causa o autismo. Aí ela falou assim, a gente não sabe se foi você, se foi ele, ou como pode ter sido algo que é só dele. Ela ainda explicou, como se você fizesse uma carta, tá? Você datilografasse uma carta. E a carta, a primeira carta que você faz, a original, tivesse um erro, tá? Se tem um erro na carta original, todas as cópias terão aquele erro, certo? Que seria se as minhas outras duas filhas teriam que ter o mesmo problema, na mesma genética, no número 16. Agora, se a original não tem problema, mas na hora de imprimir, acontece algum problema, é só aquela folha que teve o problema, porque a original tá normal, né? Então, ela falou assim, pode ser algo que é só dele. Sim. Eu e meu esposo optamos a não fazer nenhum exame, porque não ia resolver. Eu falei, não vai mudar, então vai, né? Vamos deixar. Filho, então, vamos deixar. Aliás, você não pretende ter Não, misericórdia, já tô com 51 então. anos. Então, mas, aí o que aconteceu? Aí ela falou, olha, então o caso dele... Foi um dia muito difícil essa consulta. Ela falou assim, olha, ele pode ter problema no coração, problema no rim, ele vai ter convulsão, ele não vai ter uma vida social, provavelmente ele não vai falar. Ele não vai falar. É assim, o diagnóstico era horrível, as coisas que ela falou. Ela falou assim, nós vamos estar acompanhando, ele vai precisar de fazer muitas terapias, constantemente... exame com o coração, com o rim, com essas coisas, e você ficar de olho, porque ele vai isso vai causar vários outros problemas. Convulsão, tá? Então, eu saí de lá, assim, esse dia eu saí de lá arrasada. E eu lembro que eu saí, passei na escola para buscar minha filha Rafaela, que ainda estava no high school, e ela começou a falar... ficar chateada, por que o Daniel tem isso? É culpa de vocês foram resolver ter filho nessa idade, isso e aquilo, né? Aí eu lembro que eu tava com um bolo de papel na minha mão. Tava segurando aqueles papéis que a médica deu todo o diagnóstico. E eu lembro de escutar a mesma voz que tinha falado para mim que me daria um filho. Eu escutei claramente, do mesmo jeito que eu escutei aquele dia. E ele falou, filha, hoje eu quero que você faça uma escolha. Nas suas mãos, você tem todo o que a médica falou. Diagnóstico. E Deus nunca falou para mim que era mentira. Deus falou assim, tudo que ela tá escrito nesse papel é verdade. Ele tem tudo isso. Mas na sua outra mão, você tem 15 anos de promessa que eu fiz para você, o que eu vou fazer na vida dele.
Eu quero que você escolha hoje o que você quer acreditar. Ui, Eu também. arrepiei. Aí eu falei, Senhor, eu escolho o Senhor. Acreditar na sua promessa. Ele não vai falar, então eu vou aprender linguagem de sinais. Eu aprendi a falar inglês, eu vou aprender linguagem de sinais, porque ele vai pregar e eu vou traduzir. Isso não vai ser o problema. E ali, aquele dia, eu comecei uma luta. Eu fui aprender sobre autismo. Aí começamos terapias. Foram 10 anos direto de terapia, 5 dias na semana. Tudo que era terapia, eu ia com ele. Dirigia para cá, dirigia para lá, dirigia para lá. Ele não vai falar o que não vai falar, então vamos começar a fazer linguagem de sinais e isso e aquilo. E ele não dormia. Eu passei 4 anos sentada numa cadeira de balanço com ele, porque ele não dormia. Ele só queria que ficasse balançando. Eu comecei a ter vertigo, porque ao balançar muito, né? Então, nesses 4 anos eu fui parar em hospital, assim, o estresse, né? O cansaço. Nossa, o corpo Porque não dormia. aguenta. Aí você imagina, você ter um neném, um toddler, com 2 adolescentes em casa. Nossa, difícil. Eu tô só com uma adolescente em Pois casa é. e mais nada. E eu tô losing it. Você Eu já imagina, é tô adolescente, é exausta. namorado, é uma criança chorando. É uma que estava formando pro prom, que tinha que ser o prom. Aí chorava porque esse não entrava no carro, não podia sair com ele. Assim, a Nossa, nossa vida difícil. parou porque ele não entrava em restaurante. O problema maior dele era com a comida. Ele não podia ver comida, ele não podia sentar, sentir cheiro de comida. Era assim, foi muito difícil. Então, assim, andar em carro. E nós fomos, ele usou fralda até 5 anos. E quando ele fez, e Deus tinha falado para mim, antes de tudo isso acontecer, antes de qualquer diagnóstico, eu estava na casa do meu pastor, da época. E ele virou para mim e falou assim... Simone, eu tô vendo um diagnóstico contrário à vida do Daniel. Ele tem algo que os médicos não sabem ainda. Ele falou assim, mas não tenha medo. Em 2 anos, Deus vai fazer um milagre na vida dele. Ele falou isso, imagina, já fiquei com aquilo, né? Que será que é, né? A gente só pensa coisa ruim. Passou um mês, 2 meses, eu fui na igreja, que hoje eu faço parte, a igreja Tábuas da Lei. E a hora que eu tava entrando, eu fui num culto de Thanksgiving. Quando eu entrei, o pastor Josué pegou na minha mão e falou, Simone, eu tô vendo uma espada machucando seu coração. É algo sobre o Daniel. Mas não tenha medo, em 2 anos Deus vai fazer um milagre. Os 2 falaram a mesma coisa. Uau! E olha, o diagnóstico veio dia 6 de dezembro de 2013. E quando ele fez 4 anos, ele me chamou de mãe pela primeira vez. Eu tava assim, deitada. Pra quem não ia falar, né, meu amor? Eu tava exausta. Primeiro milagre, ouviu aí? Primeiro milagre. Eu tava exausta porque ele não dormia. Então, assim, e eu lembro que ele, sabe, tocou no meu rosto. E aí eu falei, Daniel, deixa a mami dormir um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Aí ele pegou assim a mãozinha e olhou pra mim e falou, mami. Quando ele falou isso, gente, eu dei um pulo e eu comecei a chorar. E aí ele falava, mami. Aí aquilo é como se todo o cansaço, tudo aquela exaustão tivesse sido arrancado de mim. Arrancado de mim. Olha, gente, às vezes a gente reclama, né? Vocês falaram algo muito lindo aquele dia lá do painel. Sim. Foi onde eu fiquei impressionada. Eu não sei se foi você que falou ou se foi a outra menina, a Eliane, que falou. Ela falou assim, mãe, você que tá aqui, quantas vezes a gente fica nessa? Menino, para de me chamar! Menino, mas que saco! Se eu ganhasse $1 por cada vez que eu ouvisse a palavra mãe, eu tava milionária! Blá, blá, blá. E a gente tem mania de falar isso, né? Sim. Quantas vezes eu falei, nossa, se eu ganhasse $1, só $1 por cada vez que eu ouvisse a palavra mãe, eu estaria milionária. Ela chorando, falou assim, você não tem noção. Porque o dela ainda não fala. A da Valéria, né? O quanto que eu oro, eu desejo, eu anseio pelo dia que o meu filho vai olhar para mim e falar, mãe. Sim. É o que a gente aprende a valorizar, né? Coisas que de tão normal, simples. de pessoas que têm mães típicas, né? Que passam... Eu aprendi muito, porque eu já tinha tido 2 filhas que não passei então essas você situações, sabe o que é. né? E aí você passar tudo isso eram tantas terapias. Gente, olha, eu
eu ia levar ele na terapia quando começamos, tudo muito novo, e eu lembro da terapeuta tentar me explicar a situação, isso, e eu falava para ela, mas, nossa, meu Deus do céu, eu não estou entendendo o que você está falando comigo. Ela, não, calma, a gente vai te ajudar. Quantas vezes que eu chegava na terapia para ele ser atendido, eles tinham que atender eu, porque eu despencava a chorar. Você conhece a Débora Lousa? Conheço, da Dor com Amor, sim. Exatamente, é exatamente o que ela fala, né? É muito difícil para eles. Sim. Mas eu não sei se eu posso falar que é mais difícil, porque a mãe tem mais consciência, mas Sim. quem carrega esse caminhão nas costas é a mãe. Sim. Então, Você ela sofre. é igual você, é o mesmo projeto, é cuidar das mães, porque é igual você falou, quem chegava lá para ser tratado era ele, mas quem estava precisando muito mais que Sim. ele era você. Sim. Eu lembro uma vez que quando nós chegamos no otorrino, porque quando ele falou isso, quando eu voltei lá com o diagnóstico, eu lembro que eu falei assim para ele, para o médico, ele assustou, ele com a secretária, que eu falei assim, eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu saí daqui achando o senhor o pior médico que existia no mundo. Como o senhor podia falar uma coisa dessa? Falar assim, o senhor nem é neurologista. E fui falando, e ele foi ficando meio assim, né? Aí eu falei, mas eu tô aqui para agradecer o senhor. Porque o senhor viu além da sua especialidade. O senhor não esperou. O senhor viu a necessidade e o senhor teve coragem de falar para mim. E eu sou agradecida ao senhor, porque eu não perdi tempo. E ele falou para mim, não perca tempo, o mais rápido que você Porque exatamente, quanto mais cedo começar a terapia, melhor é. Melhor é. Então, é Deus. Não é? Então, assim, a gente tem que ser grata com isso. E eu lembro que eu fui, o Daniel teve que fazer tratamento lá com ele. E eu cheguei um dia e ele chegava e ele gritava, não falava, então ele gritava, aquelas pulava, se batia. E a gente estava numa salinha de espera, esperando assim, e começaram a falar dele. E você está se controlando, né? Você imagina, eu acabei de ter um diagnóstico. As pessoas que estavam o meu esposo não aceitava, eu não tenho parente aqui, e com 2 filhas, e aquilo tudo dentro de mim, aquilo, e o Daniel sem dormir, aquilo tudo, e até eu mesmo me culpando, porque era tanta coisa falando, porque você não comeu, porque você não se alimentou, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. E aí começaram a falar dele. Olha, aquele dia, I lost it. Eu deitei no chão lá da sala. E eu comecei a chorar, mas eu gritava. Comecei a chorar, ficou todo mundo em pânico. O médico saiu lá para fora, me levou para dentro e começou e me traz água com açúcar para me acalmar, e eu chorei compulsivamente. Eu acho que eu fiquei lá 1 hora chorando. E o médico tentando me acalmar. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, quando ela vem aqui, ela não fica mais lá. Vocês vão colocar ela numa sala, porque eu não quero que ela passe isso e façam isso com ele. Então, sempre que a gente chegava, tinha uma salinha pra gente esperar, para não ter que ficar lá, né, com todo mundo, porque infelizmente a gente não sabe, não são todas as pessoas que sabem. Uma vez nós estávamos no shopping, eu lembro na Macy's, e ele estava no carrinho, e era muito, olha, gente, ir no shopping era uma terapia, porque quando ele começou a fazer a terapia, a mulher falou assim, você tem que ser com ele. Eu falei, mas de jeito nenhum. Ela falou assim, não, você tem que ser com ele. É assim que vai melhorar. Eu falei, ele não entra em shopping. Ela falou assim, então nós vamos ir no shopping todos os dias. Eu falei, de jeito nenhum. Ela falou, nós vamos. Nossa, que dificuldade. Ela falou assim, você vai entrar e sair, mas você vai. E nesse dia que eu fui na Macy's, eu tava indo comprar uma blusa que ia ser a Páscoa. E ele se batia, gente. Não é uma coisa assim que às vezes você vê a criança se jogando no chão. Não julgue. Exatamente. Você não sabe se a criança está tendo assim uma crise, um episódio ali de estar tão exausto, com tanta luz, porque o que pra gente é tão normal, o barulho pra eles é muito, a luz pra eles é muito, o cheiro pra eles é muito, é muita gente ali. E o que o pessoal tem que entender que não é toda criança, tem criança
que tem autismo, que às vezes tem umas características diferentes, né? Que dá para você saber, olha, porque tem às vezes eles movimento, mas não são todos. Não, tem criança que está no spectrum que você não sabe, não tem aparência. E as pessoas têm essa mania de julgar. Sim. Olha, nossa, se fosse meu filho, quebrava no pau. Ia estar de castigo. Nessa época ele tinha muito esse movimento, então ele se batia, tudo. E eu falei pro meu esposo assim, olha, você pode sair com ele? Pra mim, só vou pagar uma blusa, porque eu não tinha tempo pra mim, pra nada. Além de não dormir, eu não tinha tempo pra nada. Eu falei, só vou pagar essa blusa, tá? Veio uma mulher, ela não viu ele comigo. Aí ela falou assim, nossa, acho que essa criança é louca. Ai, Jesus. Aí ela falou assim, eu tenho dó dos pais. Aí eu virei pra ela e falei assim, ele é meu filho. Nossa, se acabou. Aí ela, eu falei assim, ele é autista. Aí ela pegou e falou assim, deve ser difícil. Eu falei, difícil é lidar com pessoas igual você assim. Uau! Você mandou muito bem. Eu falei, porque ele não é o problema. Aí e trabalhava lá, eu falei assim, nem vou falar nada com o gerente, que não, eu vou embora. Aí ela veio tentar agradar, eu falei assim, não, eu só queria pagar essa blusa, eu tô indo embora. Sabe? Mas foram muitas vezes que a gente teve que sair. As pessoas olham e tiram... Olha, gente, o que eu chorava. Então, por um tempo, a minha vida parou. E não foi só a minha vida, porque as minhas filhas, que eram adolescentes, que a gente estava acostumada a sair... Elas também perderam um pouco da mãe, elas sofreram, né? perderam a mãe muito, né? E perderam também o tempo. Eu falava assim, gente, deixa eu avisar uma coisa. O tempo de qualidade de vocês diminuiu. O Daniel tem 99% da minha paciência. O mundo vai ter que lidar com 1%. O resto vai ficar com 1%. Não é fácil para uma filha. Não é fácil. Entendeu? Porque porque ele exigia muito de você. E olha que milagre. Ele é muito bonzinho. Ele é um amor. Ele é um amor. E assim, we're talking about how amazing you are. And well, like you're so quiet. He's behaving I have a 14-year-old and she's fresh. Então, assim, eu sei, e elas me ajudaram muito, né, assim, de falar, não, você consegue, eu fui estudar, eu ia pra terapia, não, eu quero ver, porque é muito importante, não adianta você levar seu filho na terapia e ficar sentado sem fazer nada, não, eu ia lá, eu queria aprender, pra você também executar pra mim saber, porque não adianta só meia hora de terapia. Você tem que pôr. E aí, ia na minha casa e começava, você tem que fazer assim. Igual, o que acontecia? A gente saía, tá? Ele começava com a crise, o povo desaparecia. Meu marido, não conheço. Sumia ele, as minhas filhas desapareciam. Eles não queriam ficar perto de mim. Aí a psicóloga que estava cuidando dele falou assim, não, vai ficar todo mundo junto. Ele vai chorar, vai ficar todo mundo junto. E ela falou, você não vai embora, porque você não pode fazer isso. Porque se você for embora uma vez, ele vai fazer sempre. Então, você tem que ficar. Lógico que você não vai deixar ele extremamente nervoso, mas você precisa ficar, tentar acalmar. Aí você sai. É igual, uma última vez que meu pai veio, eu fui levar no aeroporto. Eu achei que ia ser presa. Porque ele começou com uma crise dentro do aeroporto, começou 2 carros de polícia me seguir. Porque aí foi quando eu conversei com o pediatra. Eu falei, eu preciso de um papel para que eu ande comigo, dizendo que ele tem. Porque se me param, como que eu faço? Né? Porque é assim, algo que parece que você tá batendo, parece que você tá judiando, parece que você tá sequestrando a criança. Né? Porque ele queria sair, então quando eles querem sair de um lugar, eles vão fazer assim, eles vão correr, fica até perigoso, porque ele era pequeno, mas não dá para segurar ele. O meu esposo não segurava ele, porque é uma força que eu não sei de onde que vem a força deles. Aí essa psicóloga falou assim, não, foi difícil. Então, 2 vezes no mês a gente vai para o aeroporto. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Ela falou, não, mas é porque você vai ter que ir. Olha que interessante. Por isso que é tão importante fazer a terapia. E seguir o que eles falam. Não, a gente vai dirigir. Já era um problema ir lá dirigindo. Ela falou assim, então a gente vai dirigindo, a gente vai entrar e sair.
Uhum. Aí depois a gente entra, dá uma volta. Mais 5 minutos. Sim, Aí depois vamos 10 fazendo minutos. isso. A próxima vez 15 minutos. Né? Até o tempo que para ir no aeroporto a gente pegava o trem, ia para Miami, passar o dia no aeroporto, porque acostumou. Uau, Você entende? Então é assim, carro, e tinha o problema da cor, não, tinha que ser uma cor. O carro só podia ser claro. Ele não entrava em outro tipo de carro. Um dia o meu tio, que assim me ajudou muito, alugou um carro vermelho. Pra quê? Não entrou no carro de jeito nenhum. Então tudo foi assim, com as terapias e o tempo a tempo. Mas foi melhorando devagarzinho ou você viu uma diferença drástica em alguma idade? Não, assim, igual eu falei, com 4 anos ele me chamou de mãe. Aí ele começou a falar palavras. Coisas que ele gostava, igual ele aprendeu a pedir leite. Né? Aí ele falava o leite, palavras pequenas. Com 5 anos, ele já sabia ler e escrever. Uau! Aí ele então teve uma diferença drástica. De uma palavra para... E Simone, você crê que isso foi totalmente terapia ou existe milagre? Porque você falou na sua bio que você tem vivido milagres. Sim. Né? E eu creio que existe milagres e existe questão de persistência sua, sim, de dedicação, de sim, perseverança, de fazer a mesma coisa repetidamente para que ele se acostume, porque a gente olha para o Daniel e ele é uma criança muito calma, sim, muito tranquila. Ele está sentado aqui tem o quê? Uns 30 minutos, sim, ele pegou alguns picans aqui, comeu, a gente oferece, que já pega, não é dele comer. Exatamente, ele come, ele né, nem tá come comendo, isso daí. pois exatamente, tá comendo comida aqui, não tem problema nenhum com comida, não tem problema nenhum com a cor do ambiente, a gente tem vários tipos de cores aqui, não tem problema com a gente falar, dar risada. Lembrando que ele não está entendendo o que a gente está falando e não está impaciente, ansioso para sair daqui, está super calmo. Então, para mim, né, eu ver então, isso assim, e conhecendo, porque eu conheço, né, alguns filhos de amigas e tudo mais, e saber o grau que ele era e ver ele hoje, literalmente, né, uma criança muito, muito evoluída e é incrível. Então, eu doce, ele é doce. Ele é um amorzinho. Né? Se comunica bem também, super bem. Mas é o que eu falo pra você. Eu acredito que eu tenho vivido milagre, porque quem me fortaleceu pra fazer as terapias foi Deus. Porque o diagnóstico dele, eu vou no geneticista todo ano. Nada mudou. Nada. E ele teve os problemas? Mas aí eles veem como ele tá e falam o quê? A médica geneticista fala, eu só acredito que o que tá no papel é ele, porque sou eu que pedi o exame. Então, quando eles veem, refazem os exames, já a mesma coisa. A mesma coisa. Quando eles fazem... É milagre. É milagre. Quando eles fazem os exames de sangue, já fizeram exames mais evoluídos, sempre aparece mais. Mas nunca diminui. Ele sempre continua tendo. O Daniel é diagnosticado com macrocefalia. O que é isso, amiga? Quando a cabeça é maior, tá? Pois mas ele tem. Ele tem 2 mutações na P10, que também causaria as convulsões. Ele continua Não tem convulsão? Não, nunca teve. Que bênção de Deus. Uma vez a médica falou assim, mas você sabe o que é convulsão? Eu falei, sim, sei. Sim, eu sei. Eu tenho pessoas na família que tiveram epilepsia, sim, eu sei. Não, ele nunca teve isso. Uau. A gente vai no cardiologista, ele não tem problema no coração. Ele não tem problema no rim. A mutação genética da P10 porque ele cresce, ele é muito grande, tá? Então teve uma época que ele começou a crescer demais. Ele tem 6 pés, ele já vai para 6 e 1. Ele tem 14 anos. Então, assim, o médico falou assim, ele ser alto não é o problema. O problema é o crescimento rápido. Então, teve um ano que ele cresceu 6 inchas. Então, coisa. A gente checa, né? Então o médico falou, a gente precisa checar, fazer o MRI para checar, para ver como que tá a P10. Então, eles não... A médica não entende que, assim, nada mudou. Então, o diagnóstico dele é uma coisa, mas o que ele vive é milagre. Outra. Então, a realidade dele é milagre. Sim, eu sou agradecida a Deus por todas as terapias, assim, porque eu aprendi muito, ele aprendeu, e eu seguia, porque tem coisas que, o que acontece? Os pais vão para terapia, tá? E aí a terapeuta fala para você, igual ele sentava com W, ele punha as pernas para trás.
A terapeuta falava assim pra mim, não pode. Você tem que arrumar a perna dele. Eu falava assim, mas é toda hora. Ela falou assim, eu sei, mãe. Mas se você não mudar agora, quando ele ficar maior, ele vai ter que fazer cirurgia. E as pernas dele vai ficar com problema. Você tem que fazer agora. Era toda hora. Toda hora. Toda hora. Aí, quando a gente começou na terapia, a mulher falou assim pra mim, olha, você vai usar era uma escovinha, sabe, de médico de lavar o corpo antes de fazer cirurgia? Ela falou assim, você vai passar nos braços, bem forte. Assim, nos braços, na palma da mão, na palma do pé e nas costas. Pra quê? Então, pra estimular. Você vai fazer isso, depois você vai fazer uma massagem nele e vai passar um creme. Cada 2 horas. Uau! E você fazia a cada 2 horas? Eu comecei a chorar, eu falei assim, eu não vou... Ela falou assim, cada 2 horas. Você vai ter que fazer isso, você vai pôr um relógio, cada 2 horas. Foi quando ele começou a falar. Ela falou assim, isso vai ajudar. O que estimula? Eu não, olha, até hoje... Por causa de esfregar com a bucha? E não é esfregar, não. É só assim. É para tirar sensação. também o sensorial do sensorial. toque. Depois E o quando ela creme, falou que é para mim cada macio. 2 horas, eu falei assim, nossa, não vou viver mais. Não vou viver mais. Porque, primeiro, ele não deitava. O Daniel não deitava. Ele não deitava de bruço, assim, sabe, de costa. Ele não deitava. Tinha que trocar ele, a fralda dele com E ele de nisso pé. ele tava na fralda ainda. Na fralda. Então você tem que ter Isso o ele tinha cuidado 2 de anos. comida que ele não consegue comia. comer, de fralda. Agora, massagem de 2 em 2 horas. 2 em 2 Quer horas. dizer, como mãe, você literalmente a sua vida... Era só isso. Era isso. Era só isso. Então, Não tinha assim, como fazer mais nada. Mais E nada. hoje, Simone? E aí, mas sabe o que aconteceu quando ele começou? Ele pegava e trazia pra mim. A perna dele. Não, ele trazia A a buchinha. escova. Ele amava Você. pra mim fazer nele. E começou a dar efeito. Então, assim, o que eu falo é que muitas coisas, é muito difícil quando o terapeuta fala pra você as coisas que você tem que fazer. Igual, ele deitava. Todo lugar, ele queria deitar. Ela falava, não, ele não pode deitar, ele tem que sentar. Ela falou assim, porque se você não corrigir agora, ele vai ter 15 anos, ele vai chegar num lugar e ele vai deitar. No chão. No chão. E é o que eu vejo, amigas que não fizeram. E Porque os às vezes é filhos, muito difícil, muito difícil. os pais Quem estão vai ter? exaustos, Exausto. deixam... Tem que obedecer, Porque, sinceramente, né? Simone, As pessoas são profissionais. eu não passei isso, porque meus filhos são, chama de típicos, né? Uhum. E tem coisa que eu deixava de fazer porque eu tava muito cansada. Assim. É ou não é? A gente, Sim. não, como mãe, não tem coisa que a gente fala, olha, se eu tivesse feito aquilo, se eu pudesse voltar, voltar no Fazer tempo, diferente. eu ia ter feito diferente. Mas quando a criança não tá dormindo, tal, você fica exausta. Exato. Então, Deixa. assim, é algo que para as mães deve ser muito difícil você fazer. Mas você expressando a importância disso, eu acho que é muito importante. Sim. Porque o trabalho que elas estão colocando ali hoje é algo que no futuro faz muita diferença. Eu vejo o que eu falo, hoje eu estou colhendo. Então eu acredito no milagre de Deus por causa que ele não tem nada do que está no papel. Ele tem, igual você comentou, né? Que tem crianças que têm movimentos que vê. E ele não, aparentemente não tem. Se você ficar com ele um tempo, você vai notar. E muitas vezes eles, como o Daniel, acaba que sofrem mais do que uma criança que é não verbal. Porque as pessoas tendem a ter mais paciência com uma criança não verbal do que com o que fala. Porque, não tem nada. Aham. Mas eles continuam tendo problema sensorial, problema de rotina, muitas outras coisas que para a criança que tem um problema mais, com um pouco mais assim, sério, né? Melhor colírio no olho do meu pai. Não passa. As pessoas têm mais paciência com aquele Sim. que é mais severo. Então, assim, mas eu acredito também que as terapias foram muito boas. That's Assim, cheese bread. eu sou ele não pode com queijo. Não? Ok, that's cheese bread. Don't eat the cheese, ok, Daniel? Então, assim... That one has cheese, right? No, No? that's I think that one should be okay. É só cracker. Pode não, cracker? Pode. Leite pode, né? Não pode não. Não sei se essas crackers Não, essa têm daí leite. assim pode. But don't eat too much there, ok?
Não, eat those that you got. Mas assim... E ainda obedece. Não, muito obediente. Muito obediente. Gente, ele é muito obediente. Mas, assim, então, quantas vezes eu ia na terapia e eu aprendi muito. Eu já tinha falado isso antes, esse dia eu ainda estava pensando que eu quero muito escrever um livro que vai se chamar Sala de Espera. Porque eu aprendi muito na sala de espera. Eu conheci tantas pessoas. Porque eu também, no começo, você fica assim, meu Deus, o que o senhor tem? Aqui é conversa, né? De mãe. E você acha que o seu problema é muito difícil. Até você conhecer um outro. Exato. Que, meu Deus, né? Não tenho nada. A minha vida é fácil, né? Meu Deus, não posso reclamar. E assim, seguir a terapia e a gente acaba virando uma família, porque todo dia ali na terapia, e vai aqui, vai ali. Então eu vejo os dois, eu vejo que Deus realmente fez um milagre na vida do Daniel. Toda honra, glória e louvor a Deus que me prometeu esse milagre, que fez o milagre. E eu também agradeço a Deus, a todos os médicos que Deus colocou na minha vida, todos os especialistas que seguem a gente vai até hoje, conhece o Daniel, eles ficam impressionados com a mudança, com o desenvolvimento dele, e assim, a paciência que tiveram comigo, de ensinar, de caminhar comigo. Então, assim, eu vejo que é tudo, sabe? Porque eu penso muito naquela passagem que Jesus ressuscitou Lázaro. O impossível Deus faz, mas ele mandou as pessoas tirarem a pedra. O que eu preciso fazer, o que você, mãe, você, pai, precisa fazer, tem que fazer. A gente tem que fazer, sabe? Então, assim, eu sou muito grata à família. Nossa, meu telefone, meu Deus. Tudo bem. Ai, Jesus, desculpa. Só corta, ela corta. Eu sou muito grata a Deus pela ajuda também da família. As minhas filhas me ajudaram muito, a minha família do Brasil. Eu tenho um tio que, assim, sempre vem, ele vem todo ano. A minha irmã, assim que soube, já esteve aqui para me ajudar. Vamos aprender, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A minha sobrinha, o meu irmão. Quando tiveram a notícia, todo mundo veio. E esse meu tio, muitas vezes, que eu não queria sair, porque sair com o Daniel era um terror. Ele falava, vamos dar uma aula de carro? Me convencia a ir de carro. Eu falava, ai, vamos. Aí, quando chegava lá, não, você vai descer. Eu falava, eu não vou descer do carro. Não, vai descer. E assim, vamos entrar ali no... Eu falei, tio, ele não entra. Vamos entrar, vamos tentar. E aí, entrou com ele no negócio de chá, ele gostou. Ele amava ir no Dunkin' Donuts. Nunca mexi. Ele gostava de ir lá para arrumar a prateleira. Amava arrumar a prateleira. Ele nem falava. Tinha Dunkin' Donuts que não falava, não pode mexer, pessoas rudes. Mas teve esse Dunkin' Donuts que é na 441, chegando em Coral Springs. Que essa mulher, a gente chegou lá e ele começou a mexer. Eu falei, moça, você desculpa ele tá mexendo, mas ele é autista, ele ama o Dunkin' Donuts, ele ama, ele não come nada daqui, e ele só quer pôr pode deixar ele aí. Aí ele arrumava tudo certinho. Ele chegava já colocando Aí você sempre ia lá pra ele arrumar. Eu sempre ia lá, porque ela era um amor, e ela não se importava dele mexer. Ele amava o Dunkin' Donuts. Aí você tomava um café e ele ficava lá mexendo na prateleira. Mas não podia tomar par dele. Ele não ficava com cheiro. Então, ele ficava lá mexendo. E aí, quando ele começou a falar, quando ele viu Dunkin' Donuts, ele falava América. América. Eu falei, mas é Dunkin' Donuts, Daniel. É Dunkin' Donuts. Não, América. Depois que a gente foi entender que o Logan, né? O Dunkin' America runs on Dunkin'. Você chamar de América. E ele amava o Walmart, até hoje. Assim, mas tinha que todo dia, todas as fileiras. Passar em todas as fileiras do Walmart. Tudo. Ele olhando, tudo. Se mudasse uma coisa fora do lugar, era um drama. Não podia mudar nada do Walmart de lugar. Eu falei, meu Deus, só vou ter que ser sócia do Walmart para manter tudo no lugar. Para ordenar. Ele lembrava de onde estava as até coisas. Até hoje, lembrava, sabe? E assim, quando mudou, o Target mudou de cor, menina, você não tem ideia, o negócio ficou feio. Porque mudou de cor o Target, né? Então, assim... É muito específico. Muito específico. Coisas. E, Simone, então você falou que com 5 anos, ele deu uma melhorada muito. De 1 ano. Aí, Aí daí ele começou a avançar. Começou tudo a ficar mais fácil. Assim, né?
fácil em termos, né? Igual ele foi pra escola com 3 anos, começamos um Isso programa... que eu ia te perguntar, se ele foi pra Sim, escola. com 3 anos, que é o Early Steps, a gente, né, fez o Early Steps, tudo. Aí ele foi pra Sandpiper, excelente escola. Ele não Meu falava filho quando ele estudou lá. começou lá. Então, assim, eu tinha... Ele não comia, né? Ele não falava. Mas Foi um agora ele já medo. ficava umas horas na escola. Não, ele ficava o dia todo, pra ser Que o tempo bom. todo. Então quando eu daí deixei- agora você começou a ter um pouco de mais tempo pra o você. primeiro ano, minha filha, eu ficava, acho que na porta da escola, assim, eu ficava assim, só pensando de ligar. Eu não me desligava totalmente, né? Porque eu buscava mais cedo para levar para terapia. E foi a Miss Marques, que foi uma excelente professora que cuidou dele. Aí, com 4, ele já começou a falar umas palavras, e aí a gente foi melhorando. Com 4 anos, quando ele começou a falar, ele começou a fazer o ABA, o ABA. Que aí começamos a trabalhar com a comida. O primeiro dia da terapia, primeiro que você tem que assinar lá um papel dizendo que você não vai interferir na terapia, que tem que deixar, que primeiro piora, para depois melhorar. O primeiro dia, eles me trancaram fora de casa. As terapeutas não deixou nem entrar em casa, porque ele gritava. Ele me mordeu de sair sangue, porque ele tinha que comer uma ervilha. Uma. Assim. E hoje ele come ervilha? Hoje tá comendo uma ervilha, mas ele não comia nada. O meu sonho era Mas dele- hoje ele come. Hoje ele come qualquer coisa? Não, qualquer coisa. É bem limitado, mas melhor, né? Melhor. E aí começamos com a terapia, aí ele começou a conseguir comer comida. E aí eu lembro que quando ele tava na fono, ela falou assim, eu quero que você vai começar a trazer comida. A comida que vocês estão acostumados a comer, tá? Porque o que a gente trabalhar com ele vai ser o que ele vai comer. Aí eu comecei a levar arroz e feijão. Ele ama arroz e feijão. Para ele, se tiver só arroz e feijão, tá bom. E eu lembro que eu misturei. Ela falou assim, você tá misturando porque ele não vai comer separado. Ele vai acostumar de uma maneira. E realmente, se eu puser o arroz e o feijão separado, ele tem ânsia de vômito. Tem que misturar. Ele que quer misturar. misturar. E Eu ele também não gosto mexe, do meu arroz e feijão mas misturado. Ele não mexe. E assim, até hoje, eu ponho a comida, ele tem que estar distraído para comer. Ah, ele ainda tem. Ok. Ele não, Então- ele não então- gosta. então- Tem o assim- problema com os textos da Sim, comida com os ainda. negócios, sabe? E assim, e começou a melhorar, foi evoluindo, né? Até a 5ª série, ele estava num programa só de realmente... Ele fazia as classes, mas estava mais especial. Quando ele foi pro middle school, eles falaram para mim no IP, a gente vai pôr ele mainstream. A gente vai liberar ele, porque ele tem capacidade De estar com as de crianças. estar com as crianças. Ele vai ter uma ajuda e a gente vai tirar ele para ter uma classe que é de social skills. Tudo bem? Falei, vamos tentar. Minha filha, ele tá assim... Colocaram ele para dar aula de ciência. Por causa Então, do vamos espaço. falar Falar um rapidinho. pouquinho, Eu queria falar disso. Que eles são super dotados em áreas diferentes, né? Tipo, em áreas específicas, né? Como é que funciona? Como é que... Ele ama história. Ama história. Ele sabe de tudo. Ele sabe da história do Walmart. Ele sabe... Uma vez a gente chegou no Gente, é incrível, Starbucks. né? E ele coisa antiga. Pensa numa pessoa que gosta de museu, coisa de antiguidade. O mais velho que tiver é o que ele gosta. Então, hoje ele gosta de passear. Você leva eles Gosta, nos minha museus. filha. A gente foi para Nova York de carro. Para quem não ia. Andava de carro. Olha que gracinha. Fomos e voltamos para Nova York de carro. Nós fomos e voltamos para o Texas de carro. Nós fomos e voltamos para o Colorado de carro. 3 dias para ir. Ele não gosta de avião. Ele anda de avião também. Anda. Mas a gente foi. Ele ama avião. Ele ama viajar. Ama andar de carro. Ai, que delícia. E aí ele chegou e falou pro rapaz, do atendente do Starbucks, falou assim, você sabe quando que foi inaugurada a primeira loja do Starbucks? Que ano? Não. Aí ele virou pro rapaz e falou assim, você nem devia trabalhar aqui, então. Mentira. Super dotado. Ele faz a gente passar vergonha Agora, quem que é também. inteligente, Aham. né? Eu No queria Walmart, conversar um no pouco com Walmart ele sabe toda a história São da Walmart. muito inteligentes. Então, ele é artista, tá? Eu queria muito... até eu tô procurando saber onde eu poderia levar os desenhos dele. Porque ele ama desenhar. Ele é, assim, realmente... Então, ele é tem- super dotado em várias Ele áreas gosta, diferentes. ele ama não é ciência. Só... Ele gosta de Ciência, ciência, história ele e gosta de desenho, espaço. arte. A gente foi na NASA, ele deu um show lá. Eu achei que o rapaz da NASA ia perder o trabalho, porque assim, ele deu um show sobre espaço, sobre tudo.
não sei, parece um Google, sabe? Eles retêm muita coisa, né? Eles E ele retêm consegue, hoje ele tá indo na escola normal. muito. com Vai todas pro as high crianças. school agora. Ele tem, igual eu falei, ele tem a classe Social Skills separado, que é pra ele, até eu falei, ele falou Gente, pra que mim. bênção. Ele falou, mãe, por que eu tenho que fazer essa classe? Aí eu falei, Daniel, pra você ter uma vida normal. Ele falou assim pra mim, eu não quero ter uma vida normal. Eu quero ter uma vida extraordinária. Eu Uau. falei, é isso mesmo. Você vai ter uma vida extraordinária, assim que pensa. Porque eu quero deixar aqui para vocês que estão recebendo diagnósticos, mãe. Eu nunca vi o Daniel como um peso. Eu nunca vi ele como um problema. Eu sempre vi ele como uma bênção de Deus na minha vida. Como uma promessa que Deus fez. Hoje eu entendo que 15 anos que Deus me fez esperar foi porque estava gerando amor em mim. Sim. Aquilo que eu ia precisar. Tudo aquilo que foi gerando, foi para que eu pudesse cuidar dele hoje. E assim, eu ensinei para ele que o autismo não é um problema. Eu sempre ensinei para ele que é simplesmente como o cérebro dele funciona de uma maneira diferente do que o meu, do que de outras pessoas. Que isso não faz ele menor nem maior. Só faz diferente. Que do mesmo jeito que eu falo para ele, quando você vê uma outra pessoa com uma outra dificuldade, nós temos que, do mesmo jeito que eu tenho paciência com você, como eu ensino as pessoas a ter paciência com você, nós temos que ter com o outro. Sim. Seja qual for a dificuldade da pessoa, né? Seja criança, seja adolescente, seja idoso, Seja não adulto. importa. Nós precisamos ser mais pacientes com as pessoas, porque uma coisa que eu aprendi é ter paciência. Sim. Né? concordo. Porque você coloca ali num lugar que você vai ter que exercer paciência ao extremo, né? É. E você nos disse quando chegou que ele já participou, né, de falar, rádio. que ele pode falar com a gente Sim, um já pouco. pregou. Já É isso que eu ia pregou. falar. Aham. Pregou? Porque tinha Pregou. promessa de pregar. Pregou, já foi convidado para pregar. Ele, assim, ele é muito ativo com os jovens, sabe? Ele assim, ele realmente é o que eu falo. As promessas estão se cumprindo, né? Eu creio que tudo vai se cumprir na vida dele. Ele fala que ele quer casar, que ele quer ter filhos. Diz ele que quer 6 meninos, tudo autista. Ele quer 6 e autista. Oh, my Ele gosh. eu E eu comentei acho aqui- que é lindo hoje, eles estão trazendo Ele fez bastante frequência. light, bastante Fixa. né, informações sobre... Já viu o show Love on the Spectrum? Aí já vê, é muito legal. Então eu acho bem legal porque ali eles mostram que os adultos, né, jovens adultos, porque ali geralmente é 20 a 30, apesar que tem uns mais velhos Sim. também, depende do episódio, mas que eles podem amar. E eles Sim. podem casar, e eles podem estar casa junto, porque antes acho que tinha um estigma Sim. que a mãe vai ter que cuidar pro resto da vida, mas muitos deles são extremamente inteligentes, Independentes. extremamente independentes. Então, assim, não É- tem é o o que eu porquê de não trabalho. deixar ele sonhar com tudo Sim, isso. e é o que eu trabalho com ele, igual outro dia eu falei com ele, eu comentei com ele, eu falei, nós vamos, porque outro dia eu pedi pra ele colocar um queijo, gente, assim, no Walmart. Eu falei, Daniel, põe lá o queijo. Não. Meu marido falou assim, é mais fácil você ir lá e fazer, porque assim, ele não põe em qualquer lugar, ele vai ter que pôr exatamente onde tava o queijo lá e não... Aí eu falei pra ele, falei assim, nós vamos trabalhar nisso agora, tá? Nós vamos começar a ir no supermercado, vou te dar uma lista, e você vai pegar as coisas e você vai pôr de volta no lugar, tá? E não precisa ser exatamente no mesmo lugar. Sim, mas isso já é um outro nível bem, esquema. porque Menos. aí tem que menos, pode pôr no mesmo lugar, mas é assim, vamos trabalhar nisso Isso. para você ser independente, porque o meu foco é que ele seja independente, Sim, entendeu? Igual hoje, ele fala tudo isso, mas eu não posso deixar ele na rua sozinho, ele não olha para, ele não tem noção de perigo, Entendi. nenhuma. Entendi. Tá? Assim, ele sai na rua e fala assim pros carros, ele acha que o carro vai parar. E isso não Entendi. acontece. Não acontece. Ele é muito... Ele acredita no que as pessoas falam. Ele não tem noção do que você tá sendo sarcástico com ele. Entendi. Que você tá tirando sarro dele. Ele É não vê ingênuo. isso. É ingênuo. Mas, assim, ele tem um senso de humor, assim. Ele tem imaginação. Coisa que autista geralmente não tem. E ele, assim, a imaginação dele... Que legal. E assim, Simone, antes da gente passar para ele, que eu gostaria de falar um pouquinho com ele, ouvir dele um pouquinho,
Como que você tem ajudado outras mães? Como que você quer disponibilizar algum meio, quer dar Sim. alguma dica, quer passar alguma coisa? Como que você tem feito esse trabalho? Então, nós na nossa igreja, né, na igreja da pastora Valdirene Sampaio, eu tenho um ministério que chama Agraciadas, que a gente trabalha com famílias com crianças Qual é especiais. o nome da sua igreja? Pode falar aqui. É a Igreja Tábuas da Lei, da pastora Valdirene Sampaio. Nós ficamos ali no 625 Northwest Meisner Boulevard. E, assim, é uma igreja que está aberta para acolher crianças, tá? Assim, o Daniel sempre foi bem visto lá, porque isso é muito importante. Muito. Você poder ir com o seu filho, todas nós que somos mães, ninguém aqui quer ir no lugar onde seus filhos não podem ir, né? Yeah. E principalmente quando assim, o Daniel, quando chegou lá, o Daniel, ele não se comportava, ele não entrava na igreja. Ele ficava para fora, e sempre foi bem visto. E a pastora Valdirene falou assim: olha, Simone, Deus está falando para mim, para você começar a trabalhar no ministério, vai pensando em que Deus vai te dar um nome para você ajudar mães, porque você tem muita coisa para ajudar, isso é uma coisa que você gosta, já é de você, já é um dom que você tem. Então Você Deus foi está usando. Você foi o que eu admiro nela e que para mim aqui ficou marcado foi a sua disciplina. Sim. Você é uma pessoa E dedicação, extremamente né? disciplinada, dedicada, Sim. persistente e perseverante. Porque você fazer de 2 em 2 horas, Aham. você obedecer aquilo que foi te instruído a fazer, eu acho que essa é a maior dificuldade das mães. Entendeu? De sim. qualquer pessoa. Qualquer Nossa, pessoa. de que somos mães Sem de crianças dúvida, típicas, sem já dúvida. temos essa dificuldade. Porque isso Então- significa que você vai ouvir choro É, dias, horas, exatamente. por não fazer. Yeah. Verdade. Né? Então, assim, a gente trabalha, eu posso deixar meu telefone, tá? sim. Meu telefone é 954-234-8793, 954-234-8793. Qualquer coisa, eu estava ajudando outro dia uma mãe que acabou Você de tem chegar do social Brasil. media também? Eu tenho no Facebook o Ministério Agraciadas. Ok. Tá? E eu estava ajudando agora uma mãe que acabou de chegar do Brasil, que estava perguntando, assim, eu indico a escola, se precisar que vai num médico, talvez a tradução, né, para o inglês é difícil. Então, aquilo que eu sei, eu procuro ajudar, sabe? De médico, de terapia. E eu quero deixar, assim, que também, igual a Débora, ela trabalha muito em ajudar as mães e a descansar, né, assim, que a gente acaba perdendo a nossa... Tem hora que Precisa, ilusa, né? Uhum. Você precisa ter um tempo para você também. Mas o meu chamado realmente é trabalhar na área espiritual. Porque, assim, como eu tenho vivido o milagre, eu quero ajudar as pessoas a viverem milagre. A passar, porque se não fosse Deus que tivesse me sustentado, me ajudado, eu não teria aguentado. Sim. Eu tenho certeza que eu só estou aqui até hoje porque Deus me carregou. Foi Deus que me ajudou, foi Jesus que me guiou, que me ensinou, que me falou. Quantas vezes eu falava, não vou aguentar. Não, você sustentou. você vai levantar e você vai conseguir. E eu tô com você, você não tá sozinha. Então, eu acho que precisa, cada um Deus levanta para algo, né? Numa área. E para mim, a minha área é essa. Eu ajudo com o médico, eu vou lá, mas eu tô lá, eu tô orando. Eu vou lá orar. Tá intercedendo. Tô intercedendo, né? E assim, passar para a família, ter fé que Deus pode. Que Deus pode, que não importa o que o médico fala, maior é Deus. Porque se eu fosse ter ficado parada no que o médico tinha falado para mim... Naquele dia do papel, se eu tivesse escolhido o papel, hoje ele não teria vivido. Hoje ele vivido. não estaria porque ele está hoje. A gente precisa fazer. Eu nunca... Você não vai ouvir de mim. Para não ir na terapia, para não levar no médico. Não. Eu acho que você tem que fazer tudo isso. Você ora e você faz a sua parte. Você move a pedra. Eu nunca só orei e não fiz as terapias. Eu orava e fazia terapia. Orava e fazia terapia, que é o que eu faço hoje. Continuo fazendo com ele. Falei, a gente ora, a gente crê que Deus vai fazer. Ele fala que ele não precisa de cura. Isso
Ele fala, eu não preciso de cura porque Jesus me escolheu para ser assim e eu sou feliz do jeito que eu sou. Ele ora todos os dias para que ele sempre seja autista. I've been waiting to talk for a little while. You've been waiting and you've been waiting very patiently. Yes. Ele tá falando que ele já tá esperando. I'm gonna translate it, okay? So our Conversation. they will understand what you're saying. A lot of people doesn't speak English. I know. dá pra colocar I os know. subtitles. I understand yeah. what you're meaning. Yes. So, hi, I'm Daniel D. Souza. I'm here today. I'm going to talk about my life. So, my story starts a few years ago in 1996. My mom was showering with my older sister, Hafa, who was still a baby when this happened. And my mom ended up getting a voice from Jesus saying that one day she'll have a boy named Daniel and that he will do miracles and all that. My mom always wanted to have 3 kids, 2 girls and 1 boy, Gabi, Hafa, and the third one the boy she wanted to call John at first, but Jesus would decide that my name was Daniel. During the 15 years, she kept having dreams about me, always dreaming of me as a baby or as, a teenager fully grown. One of my mom's dreams was essentially about how that I was at I was graduating high school, and in that Jesus ended up, I was taller than any of the boys. My mom had to look up to see me fully grown. In all those dreams, an angel or something would always come and say that this is going to happen, but not yet. One day, I'm deciding the right time. In those years, my mom became more patient because she was starting to, she was becoming more patient, be able to, understand kids. And before I was born, one of my mom's friends ended up telling her that I'll have, an issue. I'll have a disability. Yeah, pastor of my mom's who said that I'll have, a disability or something wrong. And when I was born, it was the most amazing thing for my mom. She ended up really loving me. In fact, Hafa said I was the love at first sight when I was born. And when I was 11 months old, I learned how to walk. A few months later, a little while later, around when I was 3, my mom started to, notice some things that were different about me. First of all, I would put things like in order. Let me demonstrate. Oh my God, he's amazing. You are so awesome. This is Something such a like beautiful this. story. I also would, spin the wheels on, different toys. And sometimes my mom would try to call me over like, Daniel. I would never notice. Then my mom started to wonder if I was, deaf. So she ended up going to a doctor and they ended up telling her, I don't think, he's deaf, but I think there's something with his, behavior. So she ended up going to, a hearing doctor. And there they also told her the same thing, that she should test and they should do tests on me to see if there's something with my behavior. During that time, a little while later, she kept checking for doctors and it was the same response. And my mom decided, to do a test on me, and the results were found that I had autism and that one of my, in my chromosome, one of my chromosomes had a missing, a part of it that was completely missing. And they told her that I would, not be able to talk and I would have like seizures and, problems like things with me. And my mom was kind of nervous. In fact, Hafa, my older sister, she was really mad when she heard this. Like, why? And when, my mom was picking up Hafa from, her high school at the time, Jesus ended up coming to my mom to say something. He ended up saying that these things are real. These are going to happen, but either you could trust me and let me do miracles in him because I will do miracles with him, or you can listen to, what the doctors are saying. My mom decided to trust in Jesus, and she was basically like, no, I'm going to trust in Jesus. I'm going to learn sign language. She understood a little bit, so she would try to teach me sign language and try to, work with me. During that time, she ended up teaching me a little bit of sign language, and I could understand her a little, and that's how it was for a little while.
But then something happened when I was about 4 years old. My mom, she'd have to, rock me to sleep because I would never try to go to sleep unless I was rocking. And then my mom ended up coming, like she was too tired to do anything. She a lot to do. She was kind of tired and she was trying to, she wanted to go to sleep. And I would come to her and she was like, no, not right now. I ended up coming here, resting here, and I would say, Mommy. Yes, and that kind of gave Mom the energy to be able to rock me to sleep as usual. A little while later, I started to say words like Hoffa ended up saying to my mom, Daniel, he's saying, Mom, he's saying cat, and more words like that. And with this, I ended up learning how to speak words when I turned 4, and ended up being able to speak full sentences when I was 5. Wow. Mhm. And how do you feel And now today, you speak Daniel? fluent English. Amazing. This kind of miracle. Also, I was pretty much an amazing artist even at young, especially when I was 3 years old. My mom has a picture of a drawing I did when I was about 3, and even for my age, that was pretty amazing. It was very, it was supposed to be me, and with the word Danny, because that's how I would, want to call myself back then. And my mom, and this was kind of surprising even for kids my age. It started to get better and better, or now I'm love to Amazing be an artist. And what is your dream? What do you have in your mind for your future? I want to do a lot of things. I'm a dreamer. I love to do doing animations, doing art. I also want to get into composing, astronomy, and all that. I love to do a lot of things. Kind of my dream, and this is I really love my autism. It gives me a lot of things I have, and I love it. But I've noticed that there have been some parents and kids my mom has told me about that kind of don't like, the autism. They are kind of ashamed of it, and even I've heard some parents even try to hide hide the autism from the kids. Personally, I think autism is an amazing thing that should, be celebrated, because this is something that's pretty amazing, and I think more people have to see autism as more of a positive thing than a negative thing, because, a lot of things, we're kind of, autism is really much a gift. Yeah. Being able to have autism, I've seen some, my autism is not as, as much as other kids. I mean, I have a few friends of mine that have autism, and a few kids I've seen, let me say their names, Isabelle, Joan, and Pedro. They can't really speak. I mean, they're learning a few words. Isabelle, I think, knows how to say Elmo, and Joan and Pedro are learning, hey, God, Dad, Mom, all those things they're learning, but, it's kind of slower because their type of autism makes them, not be able to, speak as much, and this causes them to do, jumping and all that because they can't, because they want to express themselves and they can't. So I think, we should celebrate this autism because it's something as a gift, and, this should be something to talk about, because autism in truth is kind of, present, and personally, more people have to see it like that. They should see the bright side rather than the darker side of what autism has. And I you love also that. and you are also a testimony of what can be done if you really believe in yourself and in God, right? Yes. Because when you were little, you also jump around, and today you are able to see. You didn't talk Yes. until you were 5. Today you talk, you write, you draw, you do all of Yes. these things. So it is possible. Yes, I know. Do you feel you're a miracle, Daniel? Of course I do. And I think, I know that Jesus gave me a name and a purpose for something, because, I think Jesus has something, a plan for me. The same person, I think, who ended up telling my mom I had disabilities, recently, he ended up having two visions. That one day I'll be very rich and have, I'll be wearing in a, kind of suit. I'll have a job, and I'll be able to have a lot of, I'll be rich and have, a suit,
a family I would marry an Asian wife. Asian wife. And why do you want an Asian wife? Why is It's that? just a- You I think don't- they are beautiful? No, it Me- was a vision. It was a vision. A I vision. trust- Somebody had a vision. Not, Yeah. okay. I think that these visions are going to be real because not only is these being spoken through Jesus, I've also learned that whatever Jesus says will happen. Yep, That's true. I love that. True. Wow, amazing. Thank you Yes. for sharing that story with us, You're Daniel. welcome. Love trains, right, Daniel? Yes, I love, different things like trains and cars and all that. I also love, learning new things. I love having, like, this is kind of stuffy about me. I have, different, like, phases, as I call them. I like different things at different times. One day I'll like one thing, a few months I'll like this thing. It's kind of stuffy that happens. Like a few weeks I'll like this thing, a few weeks I'll that thing. It kind of, changes around a year. It's not, I don't know if it's like, how it is if it's, something that comes, annually or is just something that happens to me. But every like a few months or weeks, this just kind of happens. We have different phases. I love that. I have I think different you- phases too. I think you also learn everything very Yeah. fast. So once you learn, you get, Move on to the next move thing on that to the excites next. you. Yeah. And also he's eating better, right? I'm also eating better because I've been having a little bit of problems in my health that, I can't really go into detail, but in short, it was something like the foods I eat. I've already given up cheese and chocolate Cheese, already. You're allergic. You I'm can't allergic have to cheese. cheese and chocolate because they're dairy, and yeah, that kind of happened. And But you, Daniel, you love the pecans, huh? He tries. Yeah, He it's already did one organic. before, It's yeah. good. Good A stuff. little bit. what would you say is your biggest challenge, Daniel? The biggest challenge I have, is conquering my stress and anxiety. I have a lot of stress. Since coronavirus, I've been, having this problem where I keep itching myself, and I've been itching myself all over my body, like on my back, on my chest. You have anxiety, And right? this is kind of an anxiety problem that started around 2020. I've also been having problems with my ears, which this problem is that they're kind of itchy, and whenever this happens, there's like kind of, things that come out like earwax. My parents think that this is supposed to be an allergy, but we don't know what I'm allergic to now because the last allergy test, the doctor even admitted that she didn't do a good job at it. I love it. Well, it seems like your nice. challenges are you're managing them, But, and like, it seems the most challenges, like in life, Yeah. things change, right? Like My even that biggest problem in you this, program stuff, but not every day is gonna be the same. I know, So I you need have, to work on that, right? like, when it comes to change, that's one of my bigger problems. Because okay. there are two things that change has. One thing is when something changes when I don't want it, I get really stressed. Like for example, what if my mom said, "Oh, we're going on vacation for 3 days, and during this vacation we get to have fun and all that." I go to school on Friday. I go to school. I do all my homework to hurry, and then my mom's friend comes and says, "Oh, your dad is in the hospital because he has an eye problem." So we're not going to go anymore. Yes. Then you get and when mad. this happens, I get really I would get stressed mad and too. itchy and all that. And I Okay. also have, Changes are hard. and also have, I also have a but problem not when, going to travel also I have problems to change when they don't come when I want it. Like for example, there's like, let's just say there's an app on, the TV that always has something coming out on Friday. In the past, like 2 years that happens, like 3 years, every, 1 week on Friday, they always change, the things so you can keep seeing. And then on 1 year onwards, it's like it changes like randomly, but for a very long period. Like they're always there, the same episodes just there. And when this happens, I get really bored because it's not exciting. Like I'm more used to, like I'm like, it's like a clock. Like I have a kind of a daily routine and like that. Like I know that, oh, it's Friday, that means something new comes out. And Right. when they don't, it just kind of becomes Get boring. frustrated.
You get frustrated. And from a long period of time, it gets boring. And now I find out that it's more like a Friday, they mean a month. And to- notice little things will change, right, Dana? Yes. But are you working? You're working on that so you can get a little less stress. That's what mom is Yeah, trying to a do with little. you. And remember, like in the morning, like if he likes, exactly, eat a banana, then a waffle, then an egg. If I change, The order. Or like this, like my daily routine is wake up at 7 o'clock, wait till 7:30 for my mom to make breakfast, eat breakfast as my mom had described it, then brush my teeth, read the Bible and devotional, put on my clothes, and that's how it is for me. And then my mom ends up saying, Daniel, why didn't you read the Bible when you woke up? Because that isn't really my daily routine. I got it. I got You it. like it. You like So the you like to routine. stick to your You daily like to routine. stick to your routine. Yeah. Okay. Yes. I see. I also like, staying up really late. Like, I love my... sleep still the problem until today. Yes, because I Do you love... sleep 8 hours per night? Around, let me see. Around 10 hours That's good. on weekdays because yes, because I That's sleep great. at 10 o'clock and great. I wake up at 7. But sometimes, my sleep 9 hours. usually, but that's only like there are gaps in between because my usual sleep is around 5 hours. And then around that 5 hours, I kind of wake up and get a little bored, watch a little TV to get myself to sleep, and then I go back, and then And, I and see. also, right, then you still like kind of problems when you have a haircut, right? Like Yeah. you let mommy have her I let my mom do my haircuts now. It used to be a bigger problem in the past, but now it's not as bad anymore. So it seems like you're really, even the things that you feel like you might have an issue with, you're really working on and you keep improving on all of those things. You're open to improving on all of those things, about which is lighting incredible. I have this kind of problem. You could see here. When I get anxious or kind of excited or stuff, I bite myself. It's like, Okay. biting myself is like someone's stress ball. Like, it Oh, feels okay. so good when you do this. Mas tá calmo. Okay, I see. When this happens, it feels really good. It gets kind of makes me a Você little mais calm. prazer com a dor. Uma coisa Um, impressionante do cérebro. It's kind of something, that happens. Okay. Yeah. I love how much you shared with us tonight. Thank you for that. Thanks. Thank you so And much. I love Daniel. your story. I got emotional because it was Yeah. so beautiful. I could tell you the story how my mom first discovered that she was pregnant with me if you want to hear us. I just want to, Next time. maybe next time. It's a really good story, though. Oh, We love to Daniel. talk. We walk for every day for an hour. And when we tell stories, like he loves stories. Right? Yes. Daniel? And you I guys do. walk and talk. Yes, we Walk and talk. walk almost, every day for about an hour. We go back and forth. It takes an hour to walk around the neighborhood. And when we always kind of stop to, go to the pond before we turn back. We see, the ducklings as they grow. There's these few ducklings that always seem to be growing, and every week they grow a little bit more. And there's always this one unique one that, has more white feathers around the body, and that's my He's personal very favorite. detail oriented. É igual ele comentou, né? De nós irmos e voltar. Isso era uma coisa que, quando ele era pequenininho, que eu notei desde neném, quando a gente estivesse empurrando ele no carrinho, a gente tava indo, ele não podia virar o carrinho. Tem que ir no mesmo lugar. Então, mas só reto, como que você não volta? Entendi. Como é que você fazia? Então, aí eu começava a andar para trás. Só que eu falei, eu vou cair. Aí a gente começava a atravessar a rua para tentar desfazer, mas ele ia bem. Mas na volta ele Era um vinha chorando por e causa hoje que... faz normal. Então, porque até hoje eu não consegui entender o que isso significava para ele, o de voltar. Você ia reto, você podia ir reto o resto da vida, mas voltar... Incrível, né? E eles têm um poder de percepção muito elevado. E de Não, notar ele é coisas... excepcional. muito excepcional ele elevado. contando a história. Ele ama Eu a história chorei, dele. gente. É muito lindo. Ele fala que ele quer ter história um linda. museu. Não, museu.
da história dele. Ele vai ter um museu. I heard that you're gonna have a museum with your story. I know. I'm gonna visit that museum. Essentially, I've been one of the things I like to do is, I have been keeping a lot of my drawings from my past, including I don't like it when my mom wants to throw them away or throw them in the trash and all that because It's a lot of papers, though, huh? yeah, like a whole cabinet full of them. I like to dream that one How day, many draws you do per day? a lot, especially at school. Whenever I'm at school, I always draw, even on my work. And then one thing that you can tell them, like something special about you, that you love to get presents, but you don't open them. I'm Oh, really? kind of a collector. I like, to, I have a whole museum of my stuff. Essentially, But he sees what it is, but he opens the wrap, but you don't open the box to play with the toy. no, because I'm a bit of a collector. I'm essentially a whole Are you collector. gonna put that on your museum as well? Yeah. Well, maybe your I'm drawings? keeping them in my archive. I guess somewhere in my room. I mean, archive. It's kind of. I have a whole collection of drawings, which I'm planning to. Talking about the toys. The toys. All my toys. I want to just keep them for display because I really love to imagine that one day they'll become, very expensive. Like I have, Wow. I got a Hot Wheels that was signed by one of the guys at Gas Monkey. Yes, monkey, yeah. But you know what, Daniel? It takes a lot of self-control and patience for you to get a gift and not open that gift. So it's very honorable of you because most people Yeah. will never They be wanna open able right away. to get a gift, not open the gift, look at the gift every day and have the patience to just leave it as is because you just love to And look wait at to it increase and value. wait for it to increase value. But he's not gonna sell it. Well, So- but he wants to but have it, still, and it's might gonna be a lot worth of money. it. He can pass it down to his Like kids. I He have said a- he wants to have kids. Essentially, and remember the you whole. think about having kids then? Yes, I do. One day I want triplets or quadruplets or twins. I want, even to adopt kids. My mom told me this one story about a guy who adopted so many kids, the orphanage didn't have any more kids to adopt because he adopted so many. And I want to, do that kind of thing when they have so many adopted kids. I love that. Give back. Beautiful. Thank you for sharing. Thank you. Muito obrigada. Thank you You're so welcome. much, Lindo, Daniel. we love your story. Daniel. Amamos a It's história do beautiful. Daniel. Obrigado de ter a gente aqui, né? Muito Gente, obrigada que por lindo. compartilhar. Foi lindo. Foi Choramos, lindo, choramos. aprendemos. Foi Emocionante. muito legal. Não, foi lindo ver nos isso. ensina muito. Agora, escutando ele contar a história, é claramente que ele é um milagre. Ah, com certeza que eu Não falo. tem sombra de dúvidas que ele é um milagre. Exato. E a fé? Mas A fé dele. Ele tem Ele, muita a fé. dele Ele também, tem. não é só da mãe, né? Não. Ele tinha um propósito. Sim. E ele está vivendo esse Sim, propósito. e ele entende, é isso que eu passo para ele. É isso que eu tento passar para ele, que você precisa ter fé, que independente, porque no final do dia, é igual você falou, quem será que sofre mais? Se eu, por mãe, eu carrego assim como, né? Um dia ele falou para mim ele falou, mãe, você é minha melhor amiga. E eu vi um garoto falar assim, que perguntaram sobre o pai e a mãe. E o pai, ele falou assim pro pai, que o pai era o melhor amigo. E falou assim, mas e sua mãe? Aí o menino falou assim, minha mãe é meu guarda-chuva, que me protege de Uau. tudo. Que lindo. Então, assim, a gente sofre ali, tenta proteger, mas no final do dia, eu acredito que para eles é o mais difícil, porque eles que enfrentam, o mundo não foi feito para eles. Exatamente. Eles têm que se adaptar Ao tudo. mundo. Então, ele nunca quis aniversário, ele não liga para isso, porque ele não come bolo, ele não come doce, ele não come nada dali dos aniversários, e ele nem gosta muito de comida. Então, ele nunca quis. Esse ano, ele falou para mim, eu queria um aniversário. E ele ama o Super Mario Brother. Eu falei, você quer um aniversário? Aí eu quero um aniversário. Eu falei, então eu vou fazer. Aí eu avisei todo mundo. É um aniversário de autista, vai ter o que ele gosta, o que ele come, da maneira que ele gosta. Música, ele gosta de escutar a 88.1. Vai ser a rádio. K-Love é a Não, 90, né? é a Way FM. Way FM. Eles não pode mudar, tá? É Adoro. aquilo. Então, é a rádio, e eu fiz o que ele queria, arroz com frango, feijão,
E tinha pipoca, que é o que ele gosta. O bolo, ele não teve bolo. Eu fiz uma bolacha que ele podia comer. Foi tudo enfeitado para ele. Ele ficou na maior alegria, feliz, participou com todo mundo, conversou com todo mundo. Então, assim, sabe por quê? Porque a gente tem que também deixar eles ter o deles. Porque eles sempre têm que se encaixar. Eles sempre têm que se encaixar na sociedade, nas escolas. Não. O mundo não é assim com eles. Então, assim, Que bom. eu vejo que para eles, por mais que os pais sofram, para eles ensina o dia a dia ali que tem que lutar. Tem é que bem se complicado. adaptar. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns por esse Olha. trabalho que você fez com ele. Por você ver. Você vê o amor. Você vê que ele te admira. Aham. É a coisa mais linda Eu do tô mundo ver fazendo o isso curso hoje. do ABA agora, porque eu quero ajudar as crianças da igreja, né? As que tá vindo muitas famílias, então eu tô tentando, eu falei, eu vou aprender. Até por ele mesmo. Quando ele me viu fazendo, ele falou assim, que orgulho que eu tenho de você. Ai, que coisa Muito linda. orgulho. Ele é muito Não fofo. existe nada melhor, Parabéns. né, do que ouvir isso. Parabéns. Obrigada por compartilhar com a Obrigada, gente. Simone. Aprendemos Obrigada a vocês, muito gente. hoje. Muito. E hoje, assim, definitivamente, com a Nós história de entendemos que tudo é milagre, possível. com tudo é possível. Amém. E eu espero que com essa história tão linda hoje, possa inspirar todos a vocês de saber que vocês Podem. podem.